Despertando a consciência. Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal numa terça-feira, dia de nós relembrarmos dos nossos doentes, dos nossos desencarnados, pedir a Deus, a nosso Pai, que tenha misericórdia dos irmãos que partiram e que ainda não encontraram a luz. Que Deus tenha misericórdia dos que estão doentes, que estão sofrendo, que estão com alterações do seu estado de saúde, o desequilíbrio da alma, porque na realidade a doença é uma desarmonia da alma, e a saúde é a harmonia da alma. Então, já sabemos isso, já aprendemos isso. Isso é importante que a gente toda hora relembre, que toda hora a gente procure voltar a esse conhecimento para que a gente possa ter uma visão da vida mais consentânea com aquilo que buscamos, que é sermos felizes. Ninguém pode ser feliz doente, né? A doença é uma contribuição da vida para o nosso progresso. A doença não é para nos fazer sofrer nem para nos matar. Porém, quando a gente é rebelde, não aceita e não entende que a doença está apenas servindo de um sino que toca para nos despertar para as nossas necessidades mais profundas, que é a necessidade de modificarmos o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, a nossa forma de interpretar a vida, a gente vai sofrer e aí a doença vira realmente um sofrimento, né? Nós estamos estudando algumas coisas relacionadas com a nossa saúde e, por causa disso, temos que estudar a parte biológica. Na realidade, o nosso canal se destina ao estudo da saúde integral, da saúde como um todo. O homem integral, conforme postulou Joana de Ângeles. O que é o homem integral? Aquele que Allan Kardec colocou como espírito, alma e corpo. Corpo físico, corpo denso. A alma também a gente pode interpretar como sendo o perispírito, ou seja, o laço que une o corpo denso, o corpo físico, ao corpo espiritual. Então, ou melhor, ao espírito propriamente dito, porque o perispírito compõe o corpo espiritual, ele é o corpo espiritual. O corpo espiritual é uma coisa já do consenso filosófico, teológico, porque Paulo de Tarso, nas suas epístolas, cansou de falar de corpo espiritual, né? Ele vai dizer assim: se há corpo material, há também corpo espiritual. E esse corpo espiritual é o corpo que não é corrompível, né? E o corpo material é o corpo corrompível. O que é corromper? Quer dizer o quê? Que se destrói pelo fenômeno chamado morte. Na realidade, o espírito não morre. Ninguém vai morrer, ninguém morre. Mas o corpo físico, este sim, tem um tempo de duração limitado. Como tudo no mundo físico. O mundo físico é um mundo impermanente, é um mundo que tem um começo, meio e fim, e acaba, né? Enquanto que o mundo espiritual, as coisas voltadas para a elevação do espírito, tem começo, mas não vão ter fim. Por isso nós podemos dizer que nós não somos eternos. Eterno é unicamente Deus. Mas nós somos imortais, não vamos morrer. Mas podemos ficar sofrendo, né? Então, por quê? Porque somos rebeldes, por causa da rebeldia. Quando a pessoa tem a doença e pergunta para a doença: o que será que essa doença quer de mim? E a doença vai responder, vai dizer para ela: olha, faz assim, muda assim, pensa assim, não faz desse jeito, faz do jeito tal.
e a pessoa aceita, acata e procura fazer, ela vai começar a sentir que a doença vai arrefecer, vai diminuir e, frequentemente, a doença desaparece. Jesus, quando curava, dizia assim: tua fé te curou, vai, não peques mais. A palavra pecado é a palavra que quer dizer erro de alvo. Peccatus do latim, quer dizer errar o alvo. A pessoa não está atingindo o alvo que precisa atingir. Errou o alvo. Aí ela está no peccatus. Então, como que corrige isso? Procura acertar o alvo. Qual é o alvo? O alvo é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si próprio. E se a gente faz alguma coisa fora desse sentimento de amor a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, Deus acima de tudo, e depois, logo a seguir, o segundo mandamento, que é o que faz parte do primeiro, e que reduz a todas as leis e os profetas, conforme Jesus postulou, a gente vai ver que tudo vai começar a caminhar melhor. Até as doenças que temos passam a não nos incomodar tanto. Eu tenho uma porção de doenças, tenho muitas doenças. De vez em quando eu fico meio mal. Estou passando um momento que eu estou tendo algumas recaídas sérias de algumas coisas que eu tenho. Mas rapidamente eu me recupero, porque eu vejo onde que está o gatilho, onde que está o erro. E vou lá e corrijo, acerto, procuro remendar. Às vezes eu não consigo consertar no total, mas conserto em parte, e devagarinho, parte a parte, vou consertando até chegar no limite máximo do conserto, que é regenerar, restabelecer, restaurar, reformular, reconsiderar coisas. A gente tem vontade, às vezes, de falar, de gritar, de reclamar. Cala a boca, não cala, não fala, fica quieto, aguenta firme, ora, pede a Deus para te dar tolerância, sai de perto, não fica naquele ambiente, enfim, procurar modificar. E fazer esse trabalho também internamente, dentro da nossa própria consciência, dentro da nossa própria estrutura, lá dentro de nós, vendo o que precisa ser mudado. Quando eu acordo de manhã, geralmente eu pergunto para mim mesmo, o que é que eu devo fazer hoje? E tem uma voz íntima que me diz até o que eu devo comer, principalmente o que eu não devo comer. Hoje não coma maxixe. Eu gosto muito de maxixe. Hoje não coma quiabo. Eu gosto muito de quiabo, mas tem quiabo, eu não vou comer quiabo hoje. Não coma batata hoje. Não coma frango, não coma peixe, não coma carne. E cada dia eu tenho uma coisa que diz assim, olha, não come isso. Até o que a gente vai comer, né? Porque o que entra pela boca não é o que faz mal. O que faz mal é o que vem do coração e sai pela boca. Isso é que faz mal. E eu estou convencido disso. Mas também é que às vezes o que entra pela boca entra com uma má influência. Se você comer uma cenoura que foi mal amaldiçoada, foi mal semeada, mal colhida, ou foi vendida com ódio pela pessoa que vendeu, e foi cozinhada com desprezo, essa cenoura pode te dar diarreia, pode te dar dor de barriga, pode te causar um mal-estar muito sério. Você não sabe que foi aquela inocente cenourinha que não faz mal para ninguém, mas que veio para o seu patrimônio impregnada de energias pesadas, de energias eletromagnéticas de teor ruim e que contaminaram a sua estrutura. Então, vamos orar e pedir a Deus assim: Senhor, tem misericórdia dos doentes e alivia as suas dores, mas que eles possam também, Senhor, compreender a necessidade das dores, porque a dor é a grande professora das nossas vidas e que vai nos ensinar
a como defendermos de nós mesmos, das nossas próprias maldades, que todo o tempo praticamos contra nós mesmos. Que a tua misericórdia, Senhor, se faça sobre todos aqueles que estão sofrendo nesse instante, em todas as latitudes do universo, tanto encarnados quanto desencarnados, porque se há doentes encarnados, doentes do corpo físico, doentes da alma, também existem. Existem pessoas que já desencarnaram, mas que também estão se sentindo adoentadas, também necessitam do tratamento, porque o corpo espiritual também adoece. Misericórdia, Senhor, para eles. E pedimos também por aqueles que já partiram desta vida, que eles possam ser iluminados, esclarecidos e possam receber a luz da tua bendita e bondosa vontade. Que a tua misericórdia, Senhor, se faça sobre tudo aquilo que criastes e que possamos nos sentir sempre, sempre protegidos pela presença tua, Senhor, em nossas vidas. Hoje é aniversário do meu filhotinho, que estava aniversariando. Domingo foi aniversário da minha filhotinha, que também aniversariou. E eu tinha te pedir por ela, Senhor, e hoje te peço por ele também. Que proteja, os ampare, que a tua misericórdia se faça sobre eles. Nós os amamos muito e queremos que eles se sintam sempre o melhor possível. Mas que o nosso amor também possa se expandir para aqueles que não conhecemos, para aqueles que estão distantes, para criaturas que nunca privaram da nossa presença, mas que também são nossos irmãos e necessitam. Misericórdia, Senhor, para todos nós, porque somos espíritos imperfeitos, caminhando para a perfeição e necessitados, Senhor, da tua ajuda, do teu amparo, do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Aí está a nossa prece, a nossa oração de hoje. Nós vamos começar a conversar com vocês sobre um parâmetro físico muito importante. A nossa especialidade médica é a imunologia, é a alergia e imunologia. Mas a alergia e imunologia não existe sem uma especialidade relativamente nova, que é um retorno às condições, vamos dizer assim, primitivas, porque no começo os médicos cuidavam do corpo todo, não havia especialidades. As especialidades nascem com René Descartes, com o cartesianismo. O Descartes sentia grande dificuldade de ver os estudos, principalmente os estudos científicos, avançarem. Por quê? Porque a igreja não permitia determinadas atitudes, eram chamados sacrilégios. Você não podia fazer, por exemplo, dissecação de cadáver para poder estudar anatomia, medicina, e também é para a arte, porque a anatomia também é necessária para a escultura, para a pintura, precisa estudar anatomia. Os grandes pintores, os grandes escultores, são grandes anatomistas e descrevem as formas humanas com grande habilidade, com grande capacidade artística e com beleza. E o médico precisava também fazer esse trabalho para poder aprender como é que funcionavam as coisas. Mas havia um empecilho. Então, René Descartes consegue, através da sua sabedoria, do seu conhecimento, através de um livro famoso chamado Discurso do Método, né? Le Discours de la Méthode, que foi escrito em francês. Naquele tempo se escrevia mais, era em latim. E ele chamava-se René Descartes, o nome dele francês. Mas o latim era tão importante na época que ele mudou o nome dele para Renato Cartesius, que é a tradução em latim de René Descartes. E daí, desse Renato Cartesius,
nasceu a palavra cartesianismo. Então, eu sou cartesianista, quer dizer, aquela pessoa metódica que tem os métodos. E o método, esse discurso do método gerou as especialidades, dividindo as coisas grandes em pequenas partes, para que a pessoa pudesse se dedicar ao estudo de pedaços menores e poder aprofundar mais. Mas isso foi muito importante, o cartesianismo ajudou demais, né, o progresso da ciência. Mas chegou um ponto hoje em que, de fato, não funcionou tão bem, porque hoje em dia tem pontos cegos, tem pessoas... Eu costumo sempre brincar e dizer assim, se uma pessoa ficar doente da língua, está perdida, porque não tem especialista em língua. Porque uma é só da boca, o outro é só do esôfago para baixo, o outro é só da cabeça, o outro... o dentista é só dos dentes. Porque o único que entende de língua aí é fonoaudiólogo. Mas fonoaudiólogo não é médico. Se a pessoa tiver uma inflamação, uma infecção na língua, vai chamar quem? Fica difícil. Eu já tive, estou falando isso porque eu já tive, na prática médica da minha vida, já tive casos de pessoas com problemas com glossite, chama-se glossite, infecção da língua, e a pessoa não estava perdida, já tinha ido para um dermatologista, ele começou a dar uns remédios lá e não deu certo, ele foi para outro médico, até que ele lembrou de mim, aí quando ele falou assim, não, isso aí é causado por um remédio que eu te dei, eu te chamei a atenção para isso, que você tem que ter cuidado. Aí ele veio a mim, eu suspendi o remédio, fiz o tratamento e 2 dias depois ele estava com a língua dele normal. Passou um sufoco, quase 15 dias sofrendo, com a língua enorme, com a língua ardendo, com a língua melosa, pesada, porque ninguém entendia da língua. Todo mundo achava que sabia isso, sabia aquilo, mas não sabia nada sobre a língua. Então eu costumo brincar com as pessoas e dizer assim, quando a sua língua ficar doente, fala comigo que eu sou bom de língua, falo pra caramba e sei tratar a língua. Então, é uma brincadeira que eu faço. Mas é isso. Então, é especialização. Então, o cartesianismo foi assim. E aí, a gente hoje em dia está tentando voltar para o holismo, quer dizer, que é a união das especialidades. Então, existe a psico-imuno-neuroendocrinologia, que é a especialidade que a gente faz hoje. Porque quando há uma reação alérgica, se forma um neuropeptídeo. O neuropeptídeo, ele é formado pelo sistema nervoso, mas ele passa pelo sistema endócrino, ele é um hormônio. Então, é endócrino, é psíquico, é neuro e é imunológico. Então, é psico-imuno-neuroendocrinologia, essa é a especialidade. E hoje a gente vai fazer uma introduçãozinha, começar aqui, para vocês começarem a aprender e ver como que a gente está... Eu estou fazendo uma monitoria, já falei para vocês, que chama-se Dose Certa, com um especialista, que é um rapaz jovem ainda, vocês hoje vão ver aqui a imagem dele, e ele é uma pessoa que esteve na Alemanha, na Suíça, estudou coisas naturais e tá me introduzindo no ramo fantástico da reposição de nutrientes. E a gente, com reposição de nutrientes, nós temos evitado muita quantidade de remédio que a gente usava e que se tornou absolutamente desnecessário. Porque a pessoa tem uma dor aqui, toma um remédio para aplacar a dor. O açúcar sobe, toma um remédio para diminuir o açúcar. A pessoa tem a pressão fica alta, toma um remédio para baixar a pressão. Tudo para contrariar o que o organismo está fazendo. E o organismo, às vezes, está fazendo aquilo para defender a pessoa. Então, eu preciso descobrir as causas, e às vezes é falta de um nutriente. Aí você repõe o nutriente, faz os exames, por isso chama-se Dose Certa, essa plataforma que eu estou estudando. E essa Dose Certa é também uma plataforma de medicina de precisão. Quer dizer, para você dar a dose do nutriente ou do medicamento
na quantidade necessária para aquela pessoa. E não seguir a estatística, porque a estatística são milhares de pessoas. Hoje a medicina está caminhando para tal de medicina por evidência. O que é evidência? Porque tem 200 mil pessoas que tiveram isso, então vamos tratar aquela pessoa que está com a média do tratamento das 200 mil pessoas. Eu não sei se isso é uma coisa muito correta, não, eu tenho minhas dúvidas. Isso foi uma coisa que já começou há alguns anos atrás, eu já tenho assistido muitos cursos sobre isso, e cada vez que eu assisto eu fico com mais dúvida ainda. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a estudar essa coisa da dose certa. E com isso eu comecei a ver que era possível ajudar mais as pessoas e sem dar tanto remédio, sem precisar fazer a pessoa ficar sofrendo tanto. E o resultado dessas coisas, que a pessoa diz, essa medicina natural demora para fazer efeito, não é verdade. O resultado é quase que instantâneo, gente. Começou a corrigir e vai devagarinho até encontrar as doses certas, que às vezes a dose, tomar um comprimido por dia, depende, tem gente que tem que tomar 10 para fazer efeito, né? Esse rapaz mesmo que é o professor que está orientando esse programa da dose certa, ele tinha uma doença imunológica que dava uma fadiga, que ele tinha vontade de se deitar no chão. E ele tinha hipotiroidismo. E os exames de tireoide dele davam todos normais. Então nós vamos hoje começar a dar uma introduçãozinha leve sobre a tireoide, para vocês verem como isso é importante. Eu vou pedir para o Carlos para ele passar aí o primeiro diapositivo e a gente poder ver esse aí está a dose certa, o doutor Micael Marques, o crédito é dele. E o CRM dele é de 57030, lá de Minas Gerais. Ele é de Juiz de Fora. Então, ele está aqui está uma introdução sobre a tireoide. A tireoide é essa glândulazinha linda que está aí no pescoço dessa pessoa bonita que está aí, que é uma espécie de uma borboleta. Vocês viram, tem uma forma de uma borboleta. Passa outra aí, Carlos, para a gente ver, né? Então, aí, esse diapositivo aí é o doutor Micael, quando ele era garotinho. Vocês viram que ele está sendo medido ali pela nutricionista, né? Ele estava bem bolachudozinho, bem gordinho, e ele estava fazendo os exames da tireoide e estava normal. E ele estava com hipotireoidismo, fazendo ele ficar gordão desse jeito. Ele só queria dormir, só queria ficar mole. Há uma figura da pessoa gordinha, não jovem assim como ele, já a pessoa mais idosa, uma doença respiratória, cardiorrespiratória, que foi descrita por Charles Dickens, que é um grande escritor inglês, que é a chamada a síndrome do Pickwick. O Pickwick é uma figura, é um personagem da obra desse grande escritor inglês, não é? Que caracterizou e que diagnosticou a doença chamada síndrome do Pickwick, que é a pessoa gorda, bolachuda, que senta e cochila, que dorme, que arfa, que respira mal, né? Não tem nada a ver com esse quadro do hipotiroidismo que o Micael está mostrando aí, mas tem semelhanças, para a gente ver que a arte também participa dessa questão. Aliás, o conhecimento, ele é todo sempre ligado uma coisa na outra. Passa outra aí, meu amigo, para a gente ver. Agora, depois que ele descobriu o hipotiroidismo, ele era hipotiroidiano, agora ele ficou eutiroideu. Que quer dizer? Quer dizer adequado, próprio. Ele ficou com o equilíbrio da tireoide, nem é tireoide demais, nem é tireoide de menos. Ele aí já estava rapazinho, aí já começou a descobrir, emagreceu, perdeu aquela bolachuda toda, aquela gordurada toda, e ficou sentindo muito menos fadiga. Tá aí, isso aí
É só para é um exemplo, um caso para a gente ver como que ele começou a se interessar de estudar isso, porque ele próprio passou por essa dificuldade. Então, essa diapositiva aí mostra a tireoide, porque nós temos um osso que aqui perto da mandíbula, chamado osso ióide. É o único osso que nós temos que não está articulado com osso nenhum, ele é um osso solto, chamado osso ióide, né? E a tireoide está um pouco abaixo dele, né? Então nós temos aqui o pomo de Adão, que a gente chama pomo de Adão, é exatamente o lugar que protege a tireoide. E ela é uma glândula com essa forma de borboleta, não é? E tem uma irrigação sanguínea muito grande, muito grande. E o meio dela é chamado de istmo, quer dizer, o meio das duas asas, né, dos dois lados. Né? É uma das maiores glândulas do corpo humano, pesa de 15 a 25 gramas numa pessoa adulta e está localizada na parte anterior do pescoço, tem a forma de uma borboleta. Os hormônios tiroidianos são o T3, que é a triiodotironina, né? Vocês vejam que, olha o iodo importantíssimo nas doenças da tireoide. Tem o T3, que é a triiodotironina, tem o T3 reverso, que é a triiodotironina reversa, ou seja, é um isômero. O que é um isômero? É uma imagem espelho da fórmula da substância quando ela está ativa. É como se ela fosse vista no espelho, quer dizer, o que está na direita vai para a esquerda, o que está na esquerda vai para a direita, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Depois tem o T4, que é a tiroxina, tem o T2, que é diiodotironina, e tem a calcitonina, que que está ligado com o mecanismo e o metabolismo do cálcio. A gente, por exemplo, para repor vitamina D, tem que fazer um estudo do cálcio que é eliminado na urina, senão a gente pode intoxicar a pessoa. É muito importante que se faça isso, né? Pode passar outro, Carlos, passar outro aí. O outro que eu ia passar era uma porção de fórmulas, né? Formas coloidais, e isso e aquilo. Eu não vou fazer vocês ficarem elucubrando, comendo fórmulas de... Essa coisa não vai interessar diretamente para quem não é da área da saúde. Então, vamos passar adiante. Nós temos aí, então, o T4, que é a forma predominante, mais de 80% secretada e circulante, é menos ativo, porém, e tem efeitos mais duradouros, com a meia-vida na circulação de 6 a 7 dias, uma meia-vida bem longa. Ele pode ser convertido em T3 quando é removido um iodeto, tira-se uma molécula de iodo dele na célula-alvo e vai acumular, então, o T3 ali, que é a célula-alvo, é o reservatório para o T3. E o T3, né, essa fórmula química que está embaixo, é a forma mais ativa, tem muito mais afinidade com os receptores dos núcleos das células. Tem uma meia-vida de 24 horas só. Quer dizer, entrou, 24 horas depois sumiu. 85% desse T3 ele que está na circulação provém da conversão periférica do T4 nos diversos tecidos do corpo. Quer dizer, a tireoide tem um efeito em vários tecidos do corpo. Ela é uma glândula extremamente importante. Vamos ver adiante o outro slide que mostra o T3 reverso, que é uma forma inativa, que é formado pela deslocação do T4. Por que ele sendo reverso, ele é pouco ativo? Por quê? Porque ele tem uma ligação muito fraca com os receptores dos hormônios tiroidianos e atua muito como freio para a produção de T3, ele trava o metabolismo. Então, quando a pessoa, às vezes,
Pessoal, às vezes você vai medir no sangue, dá lá um T3 normal, bom, muito bom, mas tem uma parte desse T3 que é reverso, ou seja, não, ele não é acelerador, ele é travador, ele é uma trava, é um freio, né? Trava o metabolismo da pessoa, a pessoa está com sinais de hipotiroidismo e está com o T3 normal na medida do sangue. E porque ele é regulado positivamente em condições quando a pessoa está com estresse crônico, quando a pessoa tem alguma doença, ele é regulado positivamente nessas condições. E o T2, que é possivelmente formado a partir da deslocação do T3, que tira mais um iodo do T3, ele fica diiodotironina, né? Há estudos muito promissores, que não são estudos clínicos ainda, são pré-clínicos, para tratamento da obesidade e condições associadas, estudando esse T2. As concentrações desse T2 é muito baixa no soro, a gente não costuma medir isso, mas pode atingir concentrações residuais semelhantes àquelas que tem do T3 e do T4, né? E esse T2 ele atua por meio de receptores do hormônio tiroidiano e tem afinidade 40 vezes menor do que o T3, por isso que ele é inativo, ele é pouco ativo. E também exerce efeitos diretos e rápidos sobre as mitocôndrias. Vocês já sabem que as mitocôndrias são aquelas organelas celulares que são muito importantes na nossa respiração. Se a gente não tivesse mitocôndria, a gente estava tudo morto por falta de ar, né? Existem muito poucos estudos em humanos sobre esse T2, então a gente não pode falar muito dele. A gente está só trazendo isso aqui como uma curiosidade para que vocês saibam que isso é importante. O objetivo desse estudo aqui, na realidade, é chamar a atenção para a gente ver que é preciso que a gente tenha cuidado na avaliação do exame. A pessoa às vezes diz, eu fui no médico, ele pediu o meu T3, meu T4, tá tudo normal. Ele deu um tique, assim, ticou, tá normal, mandou ir para casa. E a pessoa tá com fadiga, tá com sono, tá engordando, tá bolachudo, tá mal resolvido, tá aparecendo com urticária, com outras doenças, uma série de coisas que a pessoa está tendo e que ela não sabe por que ela está tendo. Então, vamos ver aí, passa aí o outro, Carlos, que vai ser a regulação endócrina dos hormônios tiroidianos. A regulação, ela começa lá no cérebro, tudo começa no cérebro, né, gente? O cérebro tem uma região chamada hipotálamo, o hipotálamo é fundamental. Mesmo quem não é da área da saúde, quem não estudou essa parte de biologia, deveria ler sobre o hipotálamo, porque o hipotálamo, ele regula a fome, a sede, o desejo sexual, ele regula a nossa reação de estresse, ele regula muita coisa, gente. E a estrutura, vamos dizer, cerebral, ela produz somatostatina, que é um hormônio necessário para a nossa economia como um todo, os glicocorticoides, que são o cortisol que vem lá da suprarrenal, que o cérebro também controla e que é importantíssimo, e uma substância chamada dopamina, que é muito importante, que a pessoa, quando não tem dopamina, ela vai para depressão, ela fica com depressão. Então, os efeitos físicos, os efeitos biológicos, os efeitos emocionais estão relacionados com os outros. E, evidentemente, o nosso estudo aqui é espiritualidade, e a parte espiritual depende da parte física. Se não fosse assim, a gente não encarnava, a gente só encarna porque precisa passar pela parte física para aprender, para construir, e a gente tem que passar nessa parte física com a melhor saúde possível. Lá no hipotálamo produz um hormônio chamado TRH. Esse TRH, ele vai para a pituitária,
né, pituitária, e lá ele vai estimular a produção de um outro hormônio chamado TSH. E é esse TSH que vai lá para a tireoide para fazer ela produzir, juntar o iodo com a tirosina, fazendo a triodo, tironina, né? Transformar a tirosina em tironina, e fazer o T3 e o T4. E o tetra é o T4 e o tri é o T3. E é isso que vai dar a força para a gente realizar as nossas tarefas. Isso é uma espécie de um servo-sistema, que é uma espécie de um motorzinho, que ativa a nossa economia, dá energia. A pessoa fica, às vezes, cansada, fadiga, não sabe por quê. Às vezes está com um problema na tireoide. Aí vai e faz... o médico vai e pede TSH, que é o hormônio, né, que sai da pituitária e vai estimular a tireoide, está normal. Aí médio T3 está normal, médio T4 está normal. Assim você não tem nada. E a pessoa continua se sentindo mal. Então, às vezes, aquele normal que está ali é porque a referência não é daquela pessoa. A gente usa a referência de uma quantidade enorme de pessoas, na sua maioria pessoas que estão doentes, são dadas pelos próprios laboratórios que fazem os exames das pessoas. Existem, inclusive, parâmetros que não são ainda consensuais, que são dados só pelo laboratório. Por exemplo, existe a DASA, que é um grupo enorme de laboratórios, que é uma empresa internacional, que está aqui no Brasil, inclusive. Tem alguns parâmetros que é dado pela DASA. A DASA diz que o normal é de tanto a tanto, e às vezes aquilo não está certo para aquela pessoa. Isso aí que estou chamando a atenção, porque é preciso que o médico esteja antenado para essa alteração, para essa variação, que nem sempre é a correta. Então, eu acho que a gente viu aqui algumas coisas que são importantes. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena a gente ver. Vamos ver então o último aí, Carlinhos. O último, que é esse, que vai mostrar que tem condições fisiológicas e patológicas todas reguladas pela tireoide. A tireoide regula o metabolismo do crescimento, o metabolismo do osso, o metabolismo das proteínas, o metabolismo da biogênese, né? E ela tem efeitos sobre o sistema nervoso central. A parte neurológica pode produzir doenças neurológicas, né? Doença de Alzheimer, né? Depressão, autismo, por exemplo, pode estar ligado com a tireoide, espectro autista, e outras desordens que são muito comuns, né? Nós temos também a atuação dessa glândula na neurogênese, quer dizer, a formação do sistema nervoso, no metabolismo da glicose. Às vezes a pessoa começa a ter uma má absorção do açúcar, começa a ter aumento do açúcar no sangue. Não é a função do pâncreas, não é o pâncreas que está doente, não é que não esteja produzindo insulina. A insulina está sendo produzida, mas está sendo bloqueada, porque o mecanismo, o metabolismo da glicose, ele é regulado aí pela tireoide. A tireoide pode estar funcionando mal. Por isso que quando a gente vai analisar exame, eu agora estou pedindo para as pessoas praticamente 15 dias para analisar um exame, porque tem que fazer comparação de todos os parâmetros, né? A estrutura espinhal sofre também com esse distúrbio da tireoide. A migração das células é a proliferação das células. Inclusive, isso pode produzir até, talvez, câncer e desregular o tratamento do câncer, porque se a pessoa não tiver uma tireoide que esteja bem ativada, bem azeitada, bem equilibrada. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu pedi para o Carlos suspender agora aqui a coisa da célula, dos slides,
E nós vamos continuar na próxima terça-feira a falar disso com mais detalhe. Eu vou voltar isso aqui. Eu quero que o meu pessoal aqui que assiste nossa live, que as pessoas possam ter um bom posicionamento no seu conhecimento sobre essa questão, né, metabólica. Eu vou tentar agora aqui entrar no nosso Despertar da Consciência aqui, para ver se lá no YouTube, para ver se eu consigo ver aqui as pessoas que estão comigo aqui. Está aqui a Ana Paula. Olá, Ana Paula. Marieta. Deixa eu ver se já tem muita gente aqui. Ih, tem bastante gente. A Zélia, Maria Gabriela, Elane Santana, Vera Lúcia Machado, Eleni Pio, Maria Nazaré. E tem bastante gente aqui. Então meus amigos, eu agradeço a vocês estarem aí. Ana Marília Pio Ribeiro, eu nem conheço essa moça, mas ela esteve aqui em casa. Fez um peixe maravilhoso no final de semana passado. Trouxe o peixe, né? Peixe, diz ela que ela que pescou o peixe, foi lá com anzol de ouro no peixeiro e pescou com anzol de ouro o peixe, a dona Ana Marília, doutora Ana Marília, fisioterapeuta. Dona Eleni está aqui, não está vendo a minha live? Ela veio aqui para ver se eu estava aqui mesmo, aqui, ó. A Sinara Arruda está aí também. Marieta Simone. Marieta, boa noite, Marieta. Tem que dar boa noite porque você deu boa noite, eu tenho que responder. Estou respondendo para você. Viu? Beijo para todo mundo aí. A da Eleni está mandando beijo para todo mundo. Ana Paula, você está aqui, Ana Paula. Que bom que você entrou aqui. Gabriela, vai lá amanhã, Gabriela. Quero ver você. Vera Machado, Vera Lúcia, Maria Nazaré. Muito bem, tá todo mundo aí. Foi bom ver vocês aí, né? Deixem like, botem like aí para o YouTube chamar mais gente, bota no sininho aí, faz esses negócios que todo mundo fala para fazer. Eu não preciso nem falar esse negócio, né? A Ana Marília tá aqui, ó. A Ana Marília foi uma peixeira de grande coturno, fez um peixe maravilhoso. O peixe estava delicioso, o peixe. Né? Ela veio aqui mesmo trazer um peixe, tá vendo? Vocês podem trazer peixe aqui para mim, ou outras comidas. Eu vou gostar. Adoro comer. Muito bem, meus amigos, muito obrigado. Falamos da tireoide hoje. Começamos, né? Mas vamos falar dela de novo em um outro momento. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui e eu agradeço muito a vocês por terem participado comigo de mais esse estudo. E eu espero que esse estudo tenha sido útil para vocês, que isso possa despertar, para que vocês vejam que a pessoa pode ter um hipotireoidismo, está tendo uma porção de sintomas e faz o exame da normal. Aí eu falei, mas como é que pode o exame normal e a pessoa está doente? Pois é, isso aí que eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo que, infelizmente, nós médicos não sabemos ler exame, tá? O exame tem que ser pessoal, de cada pessoa. E, às vezes, tem que... o tratamento dessa síndrome hipotireoideia não é dando hormônio químico para a pessoa, tá? Tem outras coisas. Ana Maria está dizendo aqui, o like e compartilhamento traz relevância para o canal, é verdade, isso aí, Ana, isso aí. Então vamos dar relevância para esse canal aqui, gente, vamos dar relevância para o nosso canal, né? E aí tem gente que assiste, mas não faz login, não entra, não dá like. Às vezes tem 50 pessoas, tem 3 likes.
Não dá, né? Ou será que não tá bom, não estão gostando? Diz que pode reclamar, diz o que é que vai estar gostando de fazer, que a gente vai fazer. Vamos dar coisas que possam ajudar dentro desse padrão elevado, né, de científico, dentro do despertar, do despertando a consciência, que é um canal de conhecimento de saúde e espiritualidade, saúde e espiritualidade, que é uma coisa extremamente importante para nossas vidas. Muito boa noite para todos, que Deus nos abençoe e que nos faça felizes e elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nos deu de mais uma vez estarmos juntos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem na paz.